Bom, boa noite. Vamos lá. Começar então a aulinha de hoje, tá? A aula de hoje ela tem assim uma cara de como se fosse já um resumo, né, do que a gente falou durante as aulas. Nós temos mais uma aula antes da prova, né? E daí, porque tem mais um feriado, né? Então nós temos mais uma aula antes da prova, acredito que talvez mais uma aula para atividade. E na aula que vem a gente deve pegar um caso prático que envolveu escândalos no poder público para a gente dar uma trabalhada prática, para ver algumas coisas dos conceitos que nós tratamos, tá? Mas na aula de hoje, né, efetivamente, a gente vai falar assim, como diria para vocês assim, de conceitos específicos que a gente falou, de tudo que a gente mencionou, de diversas coisas, meio que colocando em prática a situação, tá? Então a gente vai falar como se fosse um grande resumo das aulas que nós tivemos, né? É isso que a gente vai fazer no dia de hoje, já assim em ritmo de que estamos chegando realmente no final da nossa disciplina, né? Só deixa eu confirmar o que eu estou dizendo para vocês, mas a aula de hoje é isso. Daí nós temos uma próxima aula que está programado para um estudo de casos ligado à Operação Lava Jato, e daí a gente comenta o que aconteceu, comenta a relação disso com o compliance. Eu acredito que seja assim, uma atividade interessante. Tá? E daí a recesso de Corpus Christi, que é no dia 6 de junho, temos uma revisão com uma atividade marcada para o dia 12 e prova. Tá? Então, realmente, nós temos mais uma aula de conteúdo, um recesso e a nossa revisão. Tá ok? Então, feita essa observação, a gente vamos para a nossa aulinha, então. Tá? Então, contratos e compliance, todo mundo está acostumado. A ideia aqui é falar um pouquinho de princípios, licitação, probidade, né? Coisas assim, bem objetivas, assim, que nós temos como objetivo compreender os princípios administrativos e integridade, né? Identificar o compliance obrigatório de acordo com a lei, né? E analisar fraudes em licitações sobre a ótica da lei anticorrupção e a questão da responsabilidade, qual que é a diferença entre a lei anticorrupção e a lei de improbidade, que uma foca na empresa, na pessoa jurídica, e outra foca na pessoa natural, uma na cadeia, a outra dá outro tipo de punição. Então, para vocês entenderem o que é a lei anticorrupção, o que é a lei antiprobidade. E este contexto ligado à administração pública. Tá? Então, vamos lá. Então, começa com a ideia de integridade pública. Né? Nós sabemos aqui pelo compliance que a integridade é um pilar para qualquer empresa, né? Mas principalmente para o poder público, que ele está lidando, trabalhando diretamente com o interesse do bem público, das pessoas, de quem precisa, da criança, do idoso, de todo mundo. Né? Então, um centavo que é desviado, que não é empregado corretamente, é um valor que deixa de beneficiar de alguma forma quem mais precisa. Né? Então, a gente fala assim que a integridade ela é essencial, né? Para quê? Para que as pessoas convivam bem, para que a sociedade prospere, né? Então, cada valor que não é arrecadado, que não tem sua destinação correta dentro da administração pública, a gente tem um prejuízo absurdo, né? Então, isso aí é uma consequência grande, é algo que a gente tem que pagar. Então, a gente tem várias observações que poderíamos falar com relação a isso. Se a saúde funcionasse bem, nós não precisaríamos de tanto assistência pública particular. Se a educação fosse melhor, nós não precisaríamos estar hoje, talvez, numa faculdade particular, e assim por diante. Né? Então, nós temos assim diversas coisas que nós podemos mencionar. Quando o nosso dinheiro público é melhor gerido, obviamente que todo mundo ganha com isso, é um interesse comum, social, né, natural. A gente tem o conceito da OCDE, né? Eu procuro, gente, tomar o cuidado de colocar o que é cada sigla dentro de parênteses na sequência. Porque eu mesmo, às vezes, me confundo e eu acredito que eu nunca peguei uma disciplina que tivesse tanta sigla como essa que a gente está falando, tantos órgãos diferentes, né? Então, e mesmo assim, lá na frente eu percebi que eu acabei esquecendo de uma, vocês, mas eu menciono na hora, tá? Então, a OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um órgão supranacional que envolve vários países, ela diz lá que a integridade pública
né? Um alinhamento consistente e a adesão de valores para priorizar o interesse público sobre os interesses privados. Ou seja, eu preciso de integridade para que quando eu estou administrando aquilo que é público, aquilo que é de todos, aquilo que é do Estado, eu esteja beneficiando todos e não o interesse de quem está no poder, de quem é amigo, de uma série de situações que a gente sabe que existem e que infelizmente a gente tem que combater bastante, tá? Então, claro, o contexto de falar em compliance em leis públicas, nessa questão de contratos públicos que nós estamos mencionando, logicamente é o quê? É o pilar de tudo, né? Porque qualquer coisa que é feita de maneira equivocada vai ter um prejuízo muito grande a todos, ok? Princípios administrativos, né? Então, aqui a questão do LIMP. Então, primeiro, legalidade, atuar de acordo com a lei. Então, devo trabalhar de acordo com a lei. Depois, impessoalidade. Não interessa quem são as pessoas, quem estão sendo contratados. Todos devem ser tratados da mesma forma pela lei. Então, eu não posso beneficiar um amigo, tratar uma coisa de um jeito, de outro, né? Daí que vem aquela ideia de que e o símbolo do direito ligado à ideia da balança, né? Aquela balança antiguinha mesmo, onde você tem um ferrinho e duas balancinhas assim simples. Por quê? Porque eu tenho que tratar exatamente igual as duas pessoas, as duas coisas, as duas situações. Eu não posso ter um peso com medidas diferentes. A balança tem sempre que estar equilibrada. E essa ideia de equilíbrio, que é a base da ideia do direito, que todos devem ser tratados igual, a gente chama de isonomia. Tratar os iguais de forma igual, tratar os desiguais de forma desigual para equilibrar a situação. Com isso, a administração está atingindo o seu princípio da impessoalidade. Não interessa quem, todo mundo tem que ser tratado igual. Quando eu falo licitantes, são as pessoas que estão participando de uma licitação. Licitantes são as pessoas que estão participando de um leilão. Um leilão, alguém quer comprar alguma coisa, alguém quer ganhar alguma coisa, faz propostas. Ah, eu posso ter um leilão para comprar, assim como um leilão para vender. Olha, eu quero comprar, vou comprar para quem me vender mais barato. Estou fazendo um leilão. Também podemos chamar isso de licitação. E quem participa de uma licitação é um licitante. Então, o que é um licitante? É quem está participando de um leilão para vender alguma coisa. Não interessa quem é, todos têm que ser tratados pela administração de forma igual. Outro princípio, moralidade, base da probidade pública, ou seja, tudo que vai ser feito tem que ser de acordo com a moral, eu não posso ter desvios relacionados a isso, eu não posso fazer uma coisa que é imoral, uma coisa que não parece correta, que não é ética. Então, a moralidade, por mais que seja assim, um conceito muito subjetivo, muito aberto, depende da análise de cada pessoa, no entanto, inegável. Se não for uma atividade, uma ação moral, não cabe. E, por final, publicidade e eficiência, né? E não, nem tão em vermelho aqui, até porque eles falam por si só. Mas os princípios administrativos, tem que ter uma lei, então tem que ser legal, tem que ser tratado todo mundo igual, impessoalidade, e tem que ser tudo moral. Lógico, todo mundo tem que ter acesso e a troça tem que ser funcional, tem que ser eficiente. Então, nós participamos da administração, nós celebramos contratos com a administração pública, sempre objetivando com ideia e considerando que estes princípios sempre vão ser contemplados, sempre vão existir. Tudo bem? Então vejam lá. Com isso, pessoal, diante desses princípios, diante dessas ideias básicas, né, eu vou interpretar algumas leis que falam sobre coisas que nós estamos aqui carecas de falar desde o primeiro dia de aula, né? Mas eu vou pegar a Lei 14.133 de 2021 e vou dizer para vocês, teve algumas novidades. Então, planejamento. Quando eu falo em planejamento, eu estou dizendo assim, viu? Não posso ter contrato com a administração pública sem ter um planejamento. Eu vou gastar, eu vou fazer algo, eu tenho que ter uma justificativa para isso. Então, eu vou planejar. Quando eu planejo, eu evito urgência. Porque é muito fácil inventar uma urgência, né? Urgências fakes,
e celebrar um contrato donado. Então, para efeito de lei, para contratação pública, basicamente, né, estamos falando aqui da lei de licitações, né, nós vamos, assim, precisar do quê? Planejar. Eu não vou chegar do nada e dizer, nossa, esqueci de comprar isso e vou no mercado comprar. Não é como a gente faz na casa da gente. Quando eu estou fazendo de um órgão público, necessariamente tudo tem que ficar bem programadinho para que eu use o dinheiro que está disponível e que está programado para estar. Quando eu falo de um órgão público, não funciona como na casa da gente, né? Como que você compra? Quando você tem dinheiro, né? A maioria das pessoas. Não deveria ser assim, mas se as pessoas têm dinheiro, elas compram. No órgão público, não interessa se tem dinheiro no cofre, né? Tem que ter dinheiro lá. Mas, além disso, tem que ter dinheiro e tem que ter orçamento, tem que estar planejado para você conseguir mexer no dinheiro que está lá. Então, eu não uso o dinheiro se não estiver devidamente planejado. Tá? Não vou entrar no aspecto de que tem que estar empenhado, tem que estar. Não, mas não vamos entrar na questão técnica. Basta dizer, para usar o dinheiro público, tem que estar planejado. Ah, não vou usar porque eu quero. Não, eu tenho que seguir uma sequência lógica. A lei também fala de uma coisa que nós já mencionamos no passado, segregações de funções. Ou seja, quando eu falo segregar a função, é não deixar com que a pessoa que manda pagar assine o cheque. Eu tenho que segregar, dividir. Quando eu divido funções, eu dou a possibilidade de que alguém reveja o que está sendo feito. Então, separar funções, tá? Ter coisas distintas, porque fica mais difícil de você conseguir desenvolver, assim, cometer uma fraude, se você precisa de várias pessoas trabalhando em conjunto. Além disso, tudo tem que ser transparente, né? Tem que ter uma fiscalização considerável. Hoje a gente tem a possibilidade da fiscalização digital por meio de portais de transparência, uma série de coisas, onde fica mais fácil fazer isso. Então eu tenho assim as inovações trazidas pela lei. Tenho que planejar, tenho que segregar funções e tenho que ser transparente. Uma transparência, assim, do ponto de vista principalmente digital, porque é a forma mais fácil de fazer com que isso aconteça na prática. Tá? Bom, primeira coisa que nós falamos, segregar funções. Veda a concentração de poder em um só agente. Se eu não deixar tudo na mão de apenas uma pessoa, eu vou, assim, né, dificultar que deslizes aconteçam. Né? Então, quem planeja não deve ser quem paga ou quem fiscaliza. Por quê? Claro que eu não vou dizer que o que eu fiz estava errado. E se eu quisesse fazer algo de errado, eu saberia que eu mesmo ia fiscalizar, não aconteceria nada. Era como se não existisse fiscalização, ok? Então, por conta disso, tomar muito cuidado. Fazendo dessa forma, eu mitigo, ou seja, eu diminuo, né? Eu restringo consideravelmente a oportunidade da prática de atos de corrupção. Tranquilo? Supremacia do interesse público. Gente, o que interessa mesmo é manejar a coisa pública, manejar o poder público de forma a entender ou a atender o interesse da sociedade. Então, o que interessa, né? A principal assim prerrogativa dos contratos é o quê? Em atender o interesse público. Então, eu vou fazer sempre da forma que melhor resolva o problema das pessoas que circundam a comunidade, onde aquilo está envolvido, que eu não vou gerar problemas, né? E não tem como eu falar de interesse público sem manter uma ética absoluta, uma conduta reta, correta, integralmente, né? Ah, porque se eu tenho qualquer coisa, né, que é corrupto, que é ilegal, que é irregular, com isso eu estou retirando verba das áreas sociais, das áreas vitais, tirando assim coisas que poderiam reverter em prol da população e acabam beneficiando um ou outro privilegiado que comete naturalmente um crime, um desfalque, um deslize e não se dá conta do prejuízo que causa para a sociedade. Tá?
Integridade obrigatória, né? O artigo 25 da Lei de Licitação vai nos dizer lá que quando eu tenho contratos de um grande vulto, de mais de 200 milhões, que, vamos falar assim, em matéria de administração pública, pode ser grande, mas não é tanto assim, tá? Mas se eu vou fazer um contrato de 200 milhões, necessariamente a empresa tem que ter compliance, né? Nas contratações de grande vulto, o edital, desculpe, proverá a obrigatoriedade de implantação do programa de integridade. Então, se a empresa for fazer um contrato deste tamanho, ou ela mostra que tem o compliance, ou ela tem que se programar para criar o compliance dentro dela num prazo de 6 meses. Se não, é irregular. Se não, veda pagamento, cria uma série de obstruções dentro do contrato e isso vai dificultá-la de receber o serviço que eventualmente ela tenha realizado. Pode suspender o trabalho que está sendo feito, suspende o contrato, contrata outra empresa, né? Além disso, ela, além de perder o contrato, ela pode ter dificuldade para receber o que já fez. Então, sim, uma coisa que gera um dano considerável. Então, eu preciso necessariamente, em empresas maiores, criar o compliance. Ah, professor, com isso então funciona tudo perfeito? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Porque com isso a gente cria uma teoria. Nós estamos fazendo o que nós podemos fazer, né? Olha, estamos criando um mecanismo para que verificar se a empresa está trabalhando corretamente dentro da sua própria estrutura, tá? É o que a lei nos permite fazer, tá? Mas o direito, gente, é a ciência do dever ser. Deveria ser assim. Deveria a empresa criar um compliance dentro dela e isso servir para que efetivamente fossem impedidos falcatruas de acontecer. Nós, na prática, né, a gente sabe que é muito comum, inclusive em contratos públicos grandes, que as empresas criem tudo de faz de conta e continuem manejando de forma irregular. Mas isso justifica o fato de, então não adianta? Claro que adianta, pessoal. Claro que ajuda. Isso aqui vai obrigar mais gente a estar sabendo, mais coisas surgirem, né? E pode ter certeza que nunca foi tão complicado fazer uma falcatrua no meio público do que é hoje em dia, porque por meio desses mecanismos vai se criando amarras e quem sabe um dia a gente consiga ter mais tranquilidade e certeza que a gestão do dinheiro público está sendo realmente com o objetivo de melhorar o interesse da comunidade, né? Bom, penalidades. Nós vimos aqui que tem que ter uma implantação do programa. Quanto tempo, pessoal? O prazo é até 6 meses após a assinatura do programa, do contrato, a empresa tem que criar o compliance dentro da estrutura dela. Se não criar, multa e rescisão administrativa por omissão, né? Não cumpriu, não criei o compliance dentro do tempo. Rescinde o contrato e multa a empresa, tá? Foco é o quê? Contratar parceiros éticos e maduros, né? Então, vou contratar alguém para prestar um serviço para mim, coloco regras e se ela não obedece, rescindo o contrato. Aí você não fez uma regrinha que tem que ser feita, vou lançar uma multa sobre você, ok? Compliance como desempate. Gente, nós falamos ali de licitação, né? O que é a licitação? Licitação é um leilão de um serviço público, ou de ou de uma venda. O município quer comprar carros, ele vai fazer uma licitação. Daí quem tem carro para vender do jeito que ele quer, vem participar da licitação. É feito um leilão. O leilão funciona ao contrário. A licitação é assim: quem vai ganhar o leilão é quem ofereceu o carro mais barato para vender para o município. O município quer comprar 50 carros. Daí vai vir lá 3, 4 montadoras diferentes e trazer os carros. Por que às vezes a gente vê a polícia andando de Renault? Daqui a pouco está andando com uma marca, um Chevrolet, uma marca diferente. Porque quando o Estado vai comprar veículos, faz uma licitação. Quem tem condição, normalmente quem é grande, normalmente as montadoras diretas, até porque o volume de carro é grande, vão lá, participam da licitação. Quem der melhores condições, né, quem der o melhor preço, às vezes não é o melhor preço, é a melhor garantia, é a troca do veículo. Às vezes a gente pode pensar assim em diversas formas de criar um critério de desempate numa licitação.
Querem ver uma história bem interessante? Peguem a licitação do pedágio no Paraná, né? Quando foi feita a primeira licitação dos pedágios no Paraná, foi uma coisa assim bem complicada, porque eu não podia fazer uma licitação dizendo que ganhava quem cobrasse o menor valor, porque daí você corria o risco de criar um desequilíbrio muito grande entre os concorrentes, você não saberia quanto ia sair de dinheiro da população para usar a estrada, né? E você tinha que ter seguranças que a empresa ia conseguir manter a manutenção da rodovia. Então, o que, que aconteceu? O Estado, por meio do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, fez um levantamento de toda a estrutura de todas as estradas que seriam privatizadas, que seria feita a concessão para a cobrança do pedágio. Quem cobrasse o pedágio tinha que conservar a rodovia. Eles fizeram o levantamento de tudo que eles queriam de obra, de melhoria, calcularam um preço que eles achavam que era o justo e eles davam o preço. Então você ia participar da licitação, onde estava todo o serviço que tinha que ser feito e o preço que poderia ser cobrado. Puxa vida, como é que faz o critério de desempate, né? Como é que uma empresa ia ganhar da outra? Foi criada uma regrinha dizendo assim: quem assumisse o maior quilometragem, o maior trecho de rodovias, a manutenção sem cobrar pedágio, ganha. Então daí você tem algumas estradinhas aqui no Paraná que são conservadas pela concessionária, mas não tem pedágio dentro dela. Por quê? Porque esse pedaço de rodovia ela conserva por conta de ela conseguir ter ganho aquele lote do pedágio. Era assim no primeiro contrato, não sei se mantém-se até hoje, tá? Mas eu acredito que sim. Esses pedaços de rodovia que serviram como critério de desempate na concessão do pedágio, gente, era o que chamava-se de cardápio, né? Então é o que elas mantêm para justificar o fato de ter ganho aquela licitação. Mas o que é licitação? É uma competição para ver quem vai fazer a melhor proposta para conseguir vender o seu peixe, para vender o seu produto. Merenda escolar, é um leilão, ao contrário, quem vender mais barato, normalmente é preço. Às vezes, você pensa em outras coisas. Fazer uma obra complicada, e às vezes não é só pegar o preço, porque daí vem um maluco lá, oferece um preço, não tem como, começa a obra, recebe o dinheiro, não termina, gera um baita de um problema para o Estado. Então, às vezes, além de preço, você vai pensar capacidade técnica. Eu já acompanhei licitação, por exemplo, para o Sanepar. A Sanepar só contrata uma empresa se ela provar que tem um engenheiro técnico responsável que já fez não sei quantas mil ligações de água. Então o cara tem que ter uma puta de uma experiência. Sim, você vai procurar, tem 10 engenheiros com essa experiência dentro do Paraná. Então ele só aceita se estiver vinculado a uma pessoa de confiança deles. E assim por diante. Bom, nós temos aí, então, critérios de desempate. Então, normalmente é dinheiro, capacidade e tal. E, às vezes, a coisa vai ficando muito próxima. Se eu tiver, pessoal, assim, duas empresas que deram o mesmo preço, que têm as mesmas condições, a lei de licitação nos diz que quando existe um programa de compliance em uma empresa e a outra não, e elas empatarem todo o resto, aquela que tem o compliance instaurado ganha, vence a disputa. Eu considero como critério de desempate. Por exemplo, você vai fazer um concurso público, ganha quem fez a nota maior. Depois que fez quem fez a nota maior em matemática, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foi tudo igual. Então o último critério, quem for o mais velho ganha. Gente, vai ser difícil dos dois terem nascido no mesmo dia. Tá? Mas é um exemplo, critério de desempate. O compliance é considerado pela lei uma forma de desempate no caso de licitações. Bom, aí, pessoal, a gente muda um pouquinho de assunto e começa a falar da lei anticorrupção, a LAC, né? Atos lesivos em licitações. Quando eu faço falcatrua em uma licitação, eu aplico a lei anticorrupção. Eu considero ato lesivo a uma licitação fraudar o caráter competitivo. Então, o que é fraudar o caráter competitivo? Vão duas empresas, três empresas. É normal, gente. Eu já trabalhei muito para empresário. O cara vai com 4 envelopes de preço diferente.
Dependendo do trato que tiver com as empresas na antessala, ele vai ver se ele vai entregar um preço mais alto ou um preço mais baixo. Então, o que é isso? Quando estão fazendo isso, estão praticando um ato, estão fraudando o caráter competitivo da licitação? Sim. Então, isso infringe a lei anticorrupção? Com certeza. Tá? Então, o que eu posso fazer isso? Afastar licitantes por vantagem indevida. Posso afastar? Se eu conseguir comprovar? Sim. Usar empresas de fachada para simular concorrência, outra coisa que existe, né? Às vezes uma prefeitura, imagine, assim, todo mundo se conhece, eu quero contratar você, vou fazer uma carta convite, né? Que é uma licitação mais simples. Me veja o nome de 2 amigos teus aí para participar junto. Daí aqueles amigos vêm só para dizer que estão ali e não estão só simulando, só de fachada, só para dizer que houve a licitação, mas não houve, tá? Porque já estava tudo certo que quem ia ganhar sou eu. Então, se eu pratico isso, eu posso ter a empresa punida pelo poder público. Eu posso afastar essa empresa da possibilidade dela negociar com o poder público. E quando eu estou falando de lei de licitações, a lei de anticorrupção em licitações, eu estou falando de punir a empresa. A empresa que faz isso, a empresa que vai ser punida. Coisas assim que chamam a atenção, né? Red flags, né? Bandeiras vermelhas, coisas assim que demonstram que tem falcatrua, que tem coisa errada, aonde que eu tenho que prestar atenção com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Então, proposta com erro ortográfico idêntico. Não é estranho, gente, você abrir o envelope de 2 empresas diferentes e daí você olhar lá, tem um erro de português, um erro ortográfico numa proposta e o mesmo erro aparece na outra. Esse tipo de coincidência, gente, não acontece tão fácil. Né? Pode até acontecer, mas é muito difícil. Isso é o quê? Uma bandeira vermelha, uma advertência para o fato de que, olha, foi feito no mesmo lugar, mudaram só uma bobagemzinha, ou seja, um sabia do negócio da outra, não está tendo competição nenhuma, aqui tem só um ajuste. Então, encontrei erros ortográficos idênticos em propostas distintas, é lógico que foi feito no mesmo lugar. Direcionamento técnico injustificado no edital. Gente, isso aqui é uma falcatrua muito comum, né, que as prefeituras fazem, né? Por exemplo, eu vi uma licitação aqui na prefeitura de Carambeí esses tempos, que a empresa era para arrumar alguma coisa de elétrica no município, assim. E daí, para participar, tinha que comprovar que tinha um caminhão com tal característica, da marca tal, do jeito tal, com uma escada, desse. Tipo assim, o serviço de trocar lâmpada pode ser feito de milhares de formas diferentes, mas só ganhava a empresa que tivesse o caminhão que fosse exatamente daquele jeito, que não era nem um bem caro, mas era o bem que quem ia, eles queriam que ganhasse serviços, tinha. E não era uma coisa fácil de arrumar. Então o que eu estou fazendo? Estou direcionando por meio de uma questão técnica, que eu só sei que uma pessoa determinada vai conseguir preencher no edital. A falcatrua e recorrente. Tá? Vencedor fixo por rodízio de mercado. Tem 3 empresas no município que fazem o mesmo serviço. Primeiro ganha uma, daí a outra licitação ganha outro, na outra licitação ganha outro. E assim eles vão trocando. Gente, não existe alternância, não existe rodízio natural. Se isso for acontecer, é porque houve um ajuste entre os interessados. Lógico, qualquer uma dessas coisas, né? Um erro ortográfico, uma especificidade absurda, injustificável, né? Uma sequência de vencedores assim que se repete. Essas coisas não acontecem do nada, pessoal. Essas coisas são criações humanas para tentar desvirtuar a lei. Tá? Transparência, né? Quando eu falo em transparência, eu digo que eu tenho que, primeiro, usar o DDI, né? Dual Diligência de Integridade. Então, ter regras de verificar se eu estou agindo com integridade, né? Fazer com que existam verificações internas de integridade. Tem que ter consulta, né, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, né, ver se tem algum problema com relação a isso, consultar isso, criar essa rotina, né, criar a rotina de ter o DDI, criar a rotina de consultar
o SEIS, assim como consultar o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Não vou fazer um contrato público que uma lei que foi uma empresa que foi punida em função da lei anticorrupção. É lógico que vai dar merda de novo, né? Então eu me cuido para que isso não aconteça. Coisas assim bem objetivas e bem simples, né? São atos assim simples que têm que ser sempre observados. Lei de improbidade, pessoal, já lia, né? Que a lei de improbidade administrativa é um pouquinho diferente, né? Nós estávamos falando aqui antes da lei de, volta aqui, ó, lei anticorrupção, beleza? A lei anticorrupção, eu falei para vocês, é uma lei que vai punir a pessoa jurídica, que pune a empresa, multa a empresa, que afasta ela de poder contratar com o poder público. Daí falei de algumas características, algo que tem que ser feito, e venho falar então da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. O foco da Lei de Improbidade Administrativa é o agente público, é a pessoa física, é o prefeito, é o secretário, né? Ou o dono da empresa. Então, enquanto a LAC, né, ela foca na empresa, afastar aquela pessoa jurídica, a lei de improbidade foca no político, no administrador público e no empresário. Tá? Então, esse é o foco dela. São pessoas físicas. Então, a LAC pune a pessoa jurídica com afastamento, com multa, né, com rescisão de contrato, e a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, pune a pessoa física. Né? Como? Multa, prende, né? Ação penal, condena a pessoa. Por quê? Por desvio de dinheiro público, por uma série de situações. Então, a LAC pune a pessoa jurídica e a LIA pune a pessoa física. Uma é a lei anticorrupção, que pune a empresa, uma é a lei de improbidade administrativa, que pune a pessoa natural, pessoa física. Tudo bem? Lógico, o compliance evita, né, que esses problemas existam. Então, se eu tiver um compliance criado, funcionando tudo certinho, eu não vou ter esse erro, eu não vou ter esse problema, porque se o compliance funcionar correto, ele pega o mal lá pela raiz, né? Por exemplo, pessoal, a lei de propriedade administrativa vai punir, dentre outras coisas, a questão de enriquecimento ilícito. Então, enriquecimento ilícito ganhei dinheiro de uma forma ilegal. Né? Então, se eu tenho uma vantagem patrimonial indevida pelo cargo, isso é improbidade administrativa. Receber propina para facilitar um contrato, que exemplo bobo, né? Exige prova de dolo específico. Veja, quando eu falo existe prova de dolo específico, tá entre parênteses ali a explicação, tem que ter a intenção. Então eu não vou punir ninguém por ato de improbidade administrativa se eu não conseguir dizer, se eu não conseguir mostrar que esta pessoa queria prejudicar. Então aconteceu tal coisa, o cara ganhou mais. Mas não basta ele ganhar mais. Eu tenho que demonstrar que ele ganhou mais e que ele fez uma falcatrua de propósito para ganhar mais. Pode ser que aconteça alguma coisa e eu não consiga demonstrar que ele teve dolo, que ele teve má fé, que ele teve a intenção de obter aquela vantagem. Se eu não conseguir provar a intenção, como que o cara fez para chegar naquilo, que ele percorreu o caminho necessário para chegar aquilo, que ele foi atrás daquilo, eu não consigo puni-lo, ok? Não existe punição por enriquecimento ilícito se eu não demonstrar, não existe ato de improbidade se eu não conseguir mostrar que o agente, seja do poder público, seja o contratado, a pessoa física que estava gerindo, ou a empresa, ou o poder público, teve a intenção. Se eu não conseguir demonstrar a intenção, a má fé dele, eu não consigo puni-lo, ok? Prejuízo ao erário, né? Então é aquele cara que administra mal a coisa pública, perde patrimônio e tal. Então pagar pelo serviço não prestado, pagar por um serviço superfaturado, né? Então o que vai acontecer? O cara vai ser punido com relação a isso.
Para que ele seja punido, eu tenho que comprovar que realmente houve prejuízo ao erário e que teve má-fé, ok? Se eu não conseguir comprovar isso, se eu não conseguir provar o prejuízo que foi pago a mais do que normalmente o poder público deveria pagar, eu vou ser condenado pela lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa tem crime, posso ter condenado, posso ter restrição de liberdade, posso ser obrigado a pagar uma multa, posso perder meus direitos políticos, posso ser desligado da minha função pública. Então, nós temos, assim, uma série de punições possíveis decorrentes da lei de improbidade administrativa. Atentado contra princípios. A lei de improbidade administrativa cuida para que alguns princípios sejam respeitados, né? Então, sempre que eu violar a honestidade ou imparcialidade, eu estou cometendo um ato de improbidade administrativa. Frustração de licitação, negar publicidade, eu estou cometendo ato de improbidade. Com isso, eu estou quebrando a confiança pública. Tudo bem? Então, ato de improbidade é pessoa física. A lei anticorrupção é da pessoa jurídica. Responsabilidade subjetiva e objetiva. Qual que é a diferença? Já falei bastante para vocês com relação a isso. Mas responsabilidade objetiva, mais complicado, porque teve o problema, eu tenho que pagar. Subjetiva, tem que demonstrar que eu tive vontade, que eu tive culpa, tá? Que eu participei para isso. Quando eu falo da empresa, a lei anticorrupção, ela é objetiva, não precisa ter dolo. A empresa fez negócio, ganhou mais que devia, tem que devolver. Mas ela não sabia, não me interessa, não tem que ter dolo, não precisa mostrar a culpa, só ganhou mais, tem que devolver, pronto, a empresa é desse jeito. Quando eu falo da lei de improbidade administrativa, pessoal, a questão é subjetiva. Só vou condenar alguém por improbidade administrativa, até porque eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de liberdade, estou falando de mandar o cara para a cadeia, de tirar os direitos políticos dele. Como ela é muito mais gravosa, gera uma repercussão muito maior na vida da pessoa, um dano muito maior. Além de demonstrar que o problema existiu, tem que demonstrar o problema existiu e não é porque ele foi burro, porque ele administrou errado, mas o problema existiu porque ele teve má vontade, ele teve dolo, ele quis que aquilo acontecesse, tá? Se eu não conseguir comprovar isso, esse caráter subjetivo da pessoa que contribuiu para que aquilo acontecesse, eu não consigo punir, ok? De modo que, às vezes, né, teve um problema, deu um prejuízo. A pessoa jurídica tem que pagar. A pessoa jurídica pode ser punida. Tá? Mas o gestor, putz, ele não viu, foi um erro. Então pode ser que o prefeito não seja punido? Pode. Pode ser que o dono da empresa não seja punido pela lei de improbidade? Pode, porque é difícil puni-los. Mas se houve o prejuízo, a pessoa jurídica é responsável. Por isso, gente, pensando que nós estamos falando com administradores de empresa, sempre que tiver um contrato com a administração pública, tem que levar tudo certinho. Por mais que você tire o seu da reta como pessoa, a empresa pode ficar envolvida nisso por tempo muito grande, né? Pode perder muito dinheiro com relação a isso. Tranquilo? Vejam lá. Convergência da lei anticorrupção e a lei de licitações, né? Não. Ambas, né? Tanto a lei anticorrupção quanto a lei de licitações, aqui eu estou falando lei anticorrupção, aquela lei que está voltada para as empresas. A lei de licitação é a lei que diz como que o poder público compra as coisas, como ele compra produto, como ele contrata serviço. Isso é a lei de licitações. Aquela lei que faz o leilão ao contrário. Ganha quem oferece a proposta que é mais vantajosa pelo poder público. Tanto a lei anticorrupção quanto a lei de licitação buscam o quê? Proteção da moralidade e do dinheiro público, do erário. Ok? Controle da política dos agentes de relacionamento com agentes públicos, ou seja,
Poxa, não é legal ter um contato direto, tá, o tempo todo com o administrador público, o cara que vai me contratar, que vai pagar pelo meu serviço. Então tem que ter um controle, tem que ser transparente a situação. Tem que ter, assim, uma gestão de brindes, gastilho, o que, que eu posso ganhar, o que, que não posso ganhar, ter uma regra, o que eu posso dar de presente, não posso. Posso chegar lá e dar um computador de presente para o cara que vai coordenar a minha licitação? Acho que não, né? Não é uma coisa legal, né? Será que não é muito alto? Nós já falamos com relação a esse problema de presentes. E é uma coisa que no poder público tem que existir um cuidado, talvez ainda maior, ok? Então, tanto a lei de anticorrupção quanto a lei de licitações existe para quê? Para manter a administração sobre a ideia da moralidade, protegendo o erário. O que é o erário? Patrimônio público. Tudo bem? PEPs, pessoas politicamente expostas no setor público. Então, sempre que eu tiver algum contrato, alguma coisa que envolve o poder público, tem que ver com quem que eu estou negociando, né? Tem que ter um cuidado reforçado para não contratar uma pessoa que é extremamente complicada, uma pessoa que é exposta politicamente, uma pessoa que tem, assim, risco, tráfico de influência, favoritivismo, né? Por exemplo, vamos pegar um. Dizem que o Elon Musk só aceitou trabalhar no governo do Trump porque ele queria que alguns contratos dele lá fossem aceitos, fossem fechados e tal. E contam que deu tudo certo o que ele queria. Porque ele é um cara que não precisava, de forma alguma, envolver-se com a política da Casa Branca, né? Mas ele era um dos principais fornecedores do Estado, ele tinha muita coisa. Basta dizer que boa parte do que a gente tem a NASA trabalhando hoje estão usando o foguete dele. Quanto dinheiro tem nisso? Mas será que para ele deu certo? Ele é um exemplo, né? Que uma pessoa politicamente exposta no meio público, no poder público, pode gerar problema. E com certeza gerou. Talvez ele fosse realmente o melhor fornecedor, o melhor contrato para o poder público. Mas fica estranho, né? Fica estranho ele estar gerindo e ele contratando ele mesmo. E isso foi uma bobagem que o Trump deixou com que acontecesse, porque é óbvio que o cara não ia ficar muito tempo lá, né? Apesar de que aconteceram coisas assim realmente estranhas. Para isso, identificar sócio, familiar, vínculo, contrato, interesse, né? O grau de exposição, uma série de coisas, assim como isso aconteceu, o absurdo na presidência e no secretariado da Casa Blanca americana, né? É lógico que acontece aqui na prefeitura, perto da gente, que acontece na companhia de água, na agência, não sei o quê, e a gente tem que estar sempre cuidando com relação a isso. Porque senão o cara é o gestor e ele vai lá e contrata a esposa dele. Pode fazer isso? Claro que não, né, gente? É moral fazer isso? Não, não é moral. Claro que ele quer beneficiar de alguma forma, né? Talvez não seja dinheiro, às vezes não seja má fé, mas é um problema que a gente tem que evitar que aconteça. Tudo bem? Controle interno público. Nossa, gente, ninguém falou comigo hoje, né? Boa noite para vocês, viu? Eu falei no começo da aula. Controle interno público, gente. Quando a gente fala controle interno, assim como uma empresa tem que ter um compliance, tem que ter assim o seu comitê de cuidar de ética, de cuidar de funcionamento ideal das coisas, digo assim, as empresas públicas, os órgãos públicos também têm que ter algo que garanta eficiência, né, a observância das normas, né, para que não tenha problema. Então, quando eu falo interno, é independente de órgãos externos que vão fazer essa vistoria, tem que criar uma estruturinha mínima inteira, tem que ser o compliance interno para ver se a coisa está funcionando, né? Porque externo, como é público, tem. Então, o Tribunal de Contas da União fiscaliza, o Ministério Público tem algumas funções específicas, alguns promotores que têm a função de proteger diretamente o patrimônio público, né? Se não é uma cidadezinha pequena, cabe aquele promotor que manda prender, que coloca a ação penal em andamento, cabe a ele também fiscalizar as contas do prefeito, tá? Mas cabe. Mas é muita coisa, gente,
para ser feito. Então, o órgão público ele deve, por si só, buscar, de alguma forma, manter isso em funcionamento, tá? Para evitar esses problemas. Tem que tentar fazer um trabalho conjunto, uma sinergia, né? Com o compliance interno, com essa coisa, para que eu consiga entrar em sintonia com o que o Tribunal de Contas quer, com o que o Ministério Público quer, com o que a lei determina que aconteça, né? Se eu conseguir fazer assim uma engrenagem que coloque tudo isso funcionando junto, eu saio ganhando com certeza, tá? Aqui, né, eu tenho uma menção a uma jurisprudência, né? Quando eu falo jurisprudência, é uma decisão, né? Então, o que é uma jurisprudência? É aquilo que torna-se repetitivo. Então, imagine que eu tenho um processo, uma ação, ganho. De uma pessoa vai lá e entra com outro igual, ganha também, de outro ganha também. O que aconteceu? Isso vai gerando entendimento. A ação igual àquela julga desse jeito. Então, quando você tem assim decisões judiciais, várias decisões judiciais apontando para o mesmo caminho, a gente diz que gerou uma jurisprudência. Juris é jurisdição, prudência, prudente, né? Uma coisa prudente. E o direito só é legal se ele for igual para todo mundo. Então, quando você tem uma decisão, tem outro processo igual, julga igual, julga igual. Quando você começa a ter o que acontece? Você começa a ter um entendimento da lei que vai ficando mais claro. A gente chama isso de jurisprudência. Não, tipo, é uma prudência, um cuidado na aplicação da lei, é uma retidão na aplicação da lei. Então, o advogado, o pessoal do direito fala muito de jurisprudência, por quê? Porque são decisões. E se eu vou pedir alguma coisa, não tem nada melhor do que eu achar uma jurisprudência, uma decisão de alguém que já pediu o que eu estou pedindo e ganhou. Ok? Então, por isso que jurisprudência no direito é algo muito importante. É um precedente. Alguém já pediu, alguém já fez, alguém já foi punido por aquilo. E, tá aqui a decisão do tribunal, dessa vara, do que for, dizendo, aqui já julgou desse jeito que eu estou pedindo. Tá ok? Existe aqui uma jurisprudência, uma decisão, está ali o número dela, muito importante, do Tribunal de Contas da União, que eu vou usar o compliance. Empresa que tem compliance, quando receber uma punição, a punição vai ser mais leve. Por quê? Porque eles estão preocupados com isso, estão fazendo o que precisa. Tá? O Tribunal de Contas da União faz isso para quê? Reforçar a obrigatoriedade de fiscalizar os contratos. Então, tem o compliance já faz a fiscalização, se tem alguma coisa de errado, eles vão tentar dar uma amenizada na situação, porque já ficou claro que a empresa tem interesse, né? Quando você tem o compliance, o que está demonstrando? Que você tem interesse, que você tem proatividade ética, né? Que você preza para levar as contas certinho, porque você tem um compliance, você tem um programa de regulamento ético dentro da sua empresa, tentando ser imposto. Tudo bem? Acordo de leniência, pessoal. Acordo de leniência, ele é aquele acordo onde eu entro em contato com o judiciário, né? Vou fazer um acordo aqui para tentar trocar, reduzir multa, para tentar fazer um acordo. Então, acordo de leniência, por exemplo, vamos pensar o caso aí do Banco Master agora, que o Vorcar fez uma delação premiada. A delação premiada é uma espécie de acordo de leniência, porque ele vai lá e conta algumas coisas para ajudar na investigação, para tentar reduzir a penalização que ele tem. Qual que é o problema do acordo de leniência do Vorcar hoje? Não sei se vocês acompanham isso. É que ele não falou nada. Primeiro que quem faz acordo de leniência não é o grande bandido, é quem está embaixo para pegar o grande bandido. Beleza, pegaram o bandidão e ele vai fazer um acordo de leniência como? Né? Então, ele teria que entregar outras pessoas. Ele não fez isso. Tá? Outra coisa, esse critica também a delação do Vorcar, por quê? Porque o telefone celular dele, que se não me engano, ele tem 13 telefones celulares, os telefones celulares deles que não foram nem periciados todos ainda, não deu tempo,
falam muito mais, contribuem muito mais para entender o caso do que ele na delação premiada. Ele só lembra daquilo que interessa para ele e daquilo que não prejudica ninguém, daquilo que já está absolutamente provado. Então é por isso que não estão aceitando, que está tendo muita crítica na delação premiada do Vorcaro. Ele não está conseguindo as reduções de pena, toda a situação que ele está querendo por conta disso. Está dando muito problema. Tanto é que já mudaram um pouquinho, ele estava numa condição, mudaram dele para uma cela pior, para tentar dar uma penalizada nele e ver se ele ajuda, mas ele não está muito afim de ajudar. Tá? Isso, só estou citando o exemplo dessa delação dele, porque é um caso de um acordo de leniência que nós estamos acompanhando no dia a dia, né? E quem não está acompanhando, vou dizer, acompanhe, porque são milhões e milhões e milhões que roubaram da gente. Tá? Bom, para que serve? Eu colaboro com a administração pública, com um processo para obter uma redução de multas. Quando eu faço alguma coisa com relação a um acordo, tem que ter uma cláusula obrigatória que possibilite, viu? Beleza, mas só que daqui para frente eu vou dar uma olhada mais de perto no que está falando, né, no que está fazendo. Recuperação da idoneidade para voltar a licitar. Então, o cara está afastado da licitação ou vai ficar afastado, ele vai lá e faz um acordo de leniência de pagar, de devolver, de contar o que aconteceu. E isso, às vezes, pode servir para recuperar digamos assim, a possibilidade dele recontratar com o poder público. Tranquilo, pessoal? Vejam, assim, tudo bem objetivo, bem tranquilo, rápido, né? Às vezes eu falo um monte de coisa, pode ser meio fora do dia a dia de vocês, mas quem está vendo televisão, está vendo jornal, acompanha problemas relacionados a isso o tempo todo, ok? Resumão, pessoal, o que a gente pode colocar aqui de coisas importantes? O que nós aprendemos hoje? Que a Lei 14.133 cria o compliance obrigatório em contratações de grande vulto, que a segregação de funções, não deixar que a mesma pessoa que contrata assim, o cheque, né, dividir as funções, ajuda a evitar oportunidade para fazer falcatrua. Eu teria que ter sempre mais pessoas trabalhando junto para causar prejuízo ao patrimônio público. Né? Tanto a lei anticorrupção quanto a lei de improbidade administrativa, elas se dividem. A lei anticorrupção é voltada para a pessoa jurídica e lá é objetivo, não tem que provar nada. Tem prejuízo, paga. Tá? A lei de improbidade administrativa, ela se volta para a pessoa física, para a pessoa natural, e para que eu consiga punir uma pessoa por um ato de improbidade administrativa, eu tenho que provar que ela estava em má fé. Não vi, não sabia. É uma desculpa boa? Sim, é uma desculpa boa. Tá? Para que eu puna alguém com base na lei de improbidade administrativa, necessariamente eu tenho que demonstrar dolo. Tranquilo, pessoal? Então, por aí, agora conversem comigo um pouco, que vão fazer 5 questões e estamos liberados, beleza? Vejam lá, pessoal. Vamos lá. Primeira delas, sobre a obrigatoriedade de programas de integridade em contratos de grande vulto. É facultativo para todas as empresas? Aplica-se apenas se houver denúncia na OCENEP? É obrigatório para contratos acima de 200 milhões com prazo de 6 meses? O edital não pode prever tal exigência? O prazo de implementação qual? C, né? Lógico, C estava muito na cara. Diferencia a aplicação da lei anticorrupção da lei de improbidade administrativa. Ambas adotam responsabilidade objetiva. A lei de improbidade administrativa pune apenas a empresa, a lá que prevê responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, e ali exige prova do dolo ao agente. Não há distinção entre as duas. A improbidade não pode exigir dolo após a reforma de 2021. O que vocês acham? Eu também acho que é C. É assim. O princípio de segregações de funções. O contrato público visa centralizar decisões, vedar que o mesmo agente planeje, execute e fiscalize, reduzir custos, aumentar a burocracia ou isentar o gestor.
Letra A. Eu acho que não. Eu acho que é B, ó. Vedar, proibir que o mesmo agente planeje, execute e fiscalize. Quando eu falo em segregar a função, é dividir a função. Não deixar que a mesma pessoa que contratou pague. Né? Então, eu acredito que é a B. Entendeu o porquê que é B? Pessoal, segundo o TCU, o Programa de Integridade atua como isenção automática de multas, critério de desempate, substituição da lei de improbidade, documento meramente ilustrativo ou proibição de novas licitações? Letra B. B. Esse está aí. É um diferencial competitivo, né? É melhor que seja do que não dê bola para a coisa. Qual o cadastro constitui das punições baseadas na lei anticorrupção? SEI, CIPIM, CENEP, Serasa e o cadastro da OAB. Nossa. Eu acho que é o CENEP, né? Não, CENEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Tanto é que estava escrito, né? Ó, cadastro que consolida a punição, empresas punidas, CENEP. CEPIM, empresas impedidas. E 6, empresas consideradas inidôneas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Basicamente, a aula é isso. Deixa eu fazer a chamada. Pessoal, me ajudem lá, mas é fácil. Cíntia, tá ali. Presente. Débora, não tá. Ellington, tá ali. Emily, Presente. Emily tá aí? Presente, professor. Sim. Tá. Beleza. Jean, tá ali. Eu. Matheus, hoje não. Nicolas, Eu. tá ali o primeiro que chegou. Otávio, hoje não. Pedro, não. E a Raira, como sempre, tá aí, né, Raira? Tranquilo, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, mas o que eu tinha para hoje era isso. Tudo bem? Da minha parte estão dispensados, está tudo certinho. Eu vou deixar disponível no Moodle tudo para vocês lá, tá? Boa noite, professor. Boa noite.